Nós vamos hoje, irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. E nós vamos ler um versículo que talvez seja um dos versículos mais conhecidos aí do Evangelho de João. E eu tenho certeza que quando você abrir o versículo de João 14:6, você vai pensar, eu não precisaria nem ter aberto, eu já sabia de cor esse versículo. João capítulo 14, versículo 6. João 14:6 diz assim: João respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos repetir? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Jesus, Ele é o nosso caminho. E sem Ele nós não teríamos caminho nenhum para seguir nessa vida, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine para que nós possamos conhecer esse caminho e trilhar por esse caminho. Que o Senhor nos dê força a cada dia para que possamos trilhar a carreira que o Senhor tem para cada um de nós. Venha, Senhor Deus, nessa manhã falar aos nossos corações, Senhor Deus. Venha fazer, Pai, com que nós possamos deixar todas as nossas preocupações de lado para estarmos nesse caminho seguindo somente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, não é mesmo? Tenho certeza que você mesmo já tenha lido, decorado talvez esse versículo, né? Na escola bíblica dominical a gente fala muito sobre esse versículo, as crianças tenho certeza que todas conhecem também esse texto, porque ele é um dos textos mais conhecidos, até realmente para evangelismo também, né? A gente sempre trata esse texto aí como Jesus ele sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Muitos, quando vêm à igreja, eu tenho certeza que você, quando veio à igreja também, a gente tem alguns intentos no nosso coração. Claro que o intento primeiro é da gente louvar a Deus, da gente adorar a Deus, a gente prestar-lhe culto, porque somente Ele é merecedor, independente daquilo que aconteça nas nossas vidas. Mas a gente sempre tem também outros intuitos quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente se achega até Deus, né? Porque a própria palavra de Deus ela diz que é preciso que todos aqueles que se achegam até Deus saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, a gente também quer algo para a gente. Assim como a gente quer adorar a Deus, a gente quer prestar todo o culto, todo o louvor, toda a adoração a Deus, é natural que nós, como seres humanos, a gente queira também algo em troca de Deus. Todo relacionamento ele é assim, né? E no nosso relacionamento com Deus, isso não é diferente, né? De maneira que quando a gente veio para o culto hoje, talvez você trouxe algum desejo no seu coração, algo que você esteja buscando de Deus, alguma resposta, alguma cura, alguma coisa, algo que você está almejando de Deus, e você vem novamente procurar isso daí de Deus na sua vida, né? Então, todos nós queremos, né? E nessa caminhada cristã, a gente fica sempre se perguntando, qual que é o segredo para a gente ser bem-sucedido, né? O que eu tenho que fazer para ser bem-sucedido na vida? O que eu preciso fazer para ser bem-aventurado, né? Como a Bíblia fala? O que eu preciso fazer para ter um casamento, uma família feliz? O que eu preciso fazer para ter uma carreira profissional feliz? O que eu preciso fazer para ter uma vida familiar em paz? O que eu preciso fazer para que eu tenha sucesso na vida? A gente busca essas coisas de Deus. É natural que nós venhamos buscar isso de Deus. Porque se a gente não buscar em Deus, afinal, em quem a gente vai confiar? Né? Como diz nesse salmo que nós lemos hoje pela manhã, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam no seu chefe, outros confiam nos seus pais, outros confiam em outras pessoas, outros confiam no governo. Mas a gente que já conhece a Deus, a gente sabe que não adianta confiar nessas coisas. Por isso que o salmista diz, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos, do Senhor nosso Deus. Somente nele nós temos a confiança. A gente sabe que em Deus é o lugar onde a gente precisa confiar se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida. E aí a gente se depara com esse versículo de João, capítulo 14, versículo 6,
E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã sobre esse texto, sobre João capítulo 14, versículo 6, sobre esse tema, Jesus é o caminho. Jesus, ele é o caminho. O que significa dizer que Jesus, ele é o caminho? Apesar do versículo pequeno, ainda vou me ater apenas a falar que Jesus é o caminho. A verdade e a vida eu deixo para outros domingos, pastor. Hoje a gente vai falar um pouco só o que quer dizer que quando Jesus ele fala, eu sou o caminho. O que quer dizer isso? Vamos, em primeiro lugar, o que nós precisamos entender? É que o caminho que leva até Deus, o caminho para nós chegarmos até Deus e até as suas bênçãos é uma pessoa. Eu vou falar de novo, o caminho que leva a Deus e as suas bênçãos é uma pessoa. Não são atos religiosos, não são coisas que eu e você venhamos a fazer, não é alguma coisa mística, alguma coisa que eu preciso executar, pagar, fazer, uma campanha, uma novena, alguma coisa, o que eu preciso fazer para alcançar até Deus. Não são esses atos o que a gente chama de religião, não é o fato de eu vir à igreja, não é o fato de eu dar o dízimo, não é o fato de eu cantar aqui na frente, mas não, o que nos leva até Deus é uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia ela é clara quando ela diz que ninguém vai ver a Deus, ninguém vai ter contato ao Deus Todo-Poderoso se nós não conhecemos essa pessoa e a pessoa de Jesus Cristo. Veja o que diz lá em João capítulo 17, versículo 3. Diz assim a Bíblia, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós queremos ter o contato e o conhecimento, não existe o conhecimento de Deus, o contato até o Deus Todo-Poderoso, sem nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. O que nos leva até Deus, o caminho que nos leva até Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Isso muda totalmente a maneira como que nós, seres humanos, temos essa questão da religião, ou a religiosidade, ou a espiritualidade, como nós encaramos isso, porque a pergunta não é se eu faço parte da igreja batista, da igreja presbiteriana, ou da igreja metodista, ou da igreja adventista, ou se eu faço parte de uma outra religião, se eu sou católico, ou se eu sou budista, se eu sou islamista, ou islâmico, ou se eu tenho alguma outra religião, budista, Hare Krishna, e aí a fila é longa. A pergunta não é se eu faço parte da religião A, B, C, ou se eu pertenço a uma igreja determinada dentro do segmento que a gente diz evangélico, se eu estou na igreja certa ou não. A pergunta não é essa. A pergunta é, será que eu conheço a Jesus Cristo? A pergunta não é se você está na igreja certa, se no domingo, eu não sei quantos de vocês já se fizeram essa pergunta, será que o que a gente está, tem tanta igreja diferente, será que o que é pregado aqui na minha igreja é o certo? Por que todas as igrejas, por que todo mundo que entra na sua igreja diz, eu estou na igreja certa, e a outra igreja está pregando coisa errada? Todo mundo está pensando a mesma coisa, vocês já perceberam? Toda igreja que você for, todo mundo vai falar, eu estou na igreja certa, eu estou na religião certa. E a pergunta não é essa. Quando a gente olha esse texto, a pergunta não é que tipo de igreja, em que igreja eu estou. A pergunta é, será que eu conheço Jesus Cristo? Será que você conhece Jesus Cristo? A pergunta não é se você é da Igreja Batista da Glória há 10, 20, 30 anos. A pergunta é, você conhece Jesus Cristo? Porque a tua carteirinha de batismo da igreja não vai levar você para lugar nenhum. Mas o fato de você conhecer a Jesus Cristo vai levar você para um lugar maravilhoso. E por isso que quando eu encontro, às vezes, alguns amigos que são de outras religiões, ou que são católicos, ou que são de outras denominações, a pergunta não é não é questão de embate religioso, não é questão de disputa teológica de quem está certo a respeito do versículo A, B ou C. A pergunta é, como que está o seu relacionamento com Jesus? Você conhece Jesus? Você tem um relacionamento com Ele? Porque Jesus, Ele é o caminho que leva até Deus. É Ele quem nos faz nos achegar tanto a Deus e a tudo que o estar diante de Deus nos traz. As bênçãos espirituais, as bênçãos materiais,
A paz que nós temos com Deus, isso somente nós temos através de Jesus Cristo. Isso é uma grande lição para nós que sempre temos a razão, né? A gente gosta de ser sempre donos da razão, principalmente quando o assunto é religião, teologia, essas coisas. A gente sempre quer colocar o nosso ponto de vista, a gente sempre quer colocar aquilo que a gente pensa. E a pergunta não é se nós estamos certos ou errados com relação ao tema teológico, mas a pergunta é: você conhece Jesus? Você tem um relacionamento com Jesus? A pergunta é: será que nós conhecemos Jesus? Será que nós conhecemos aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Será que nós conhecemos aquele que é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Ele é o caminho. Quais são as provas na sua vida que mostram que você conhece a Jesus? Porque provas de que eu sou da igreja eu tenho bastante, né? Talvez você tenha aí o seu certificado de batismo, talvez você tenha até perdido, talvez você tenha uma foto do batismo, né? A única coisa que eu tenho é uma foto. Quando eu tive o batismo, batizei ainda quando era bem menino, né? E eu tive a oportunidade de me batizar com meus 2 irmãos mais velhos. E aí a gente tem uma foto de nós 3 lá no batistério, né? E eu tenho essa foto, né, até hoje, e eu me lembro disso. É a minha prova de que quando eu chegar no céu, eu falo: ó, Senhor, e Deus vai olhar e falar: legal, muito bom, mas isso daí não serve para nada. Você tem mais alguma coisa aí? Aí você põe a mão no bolso: espera aí, Senhor, deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho uma certidão de batismo, serve? Não serve. Senhor, mas eu tenho aqui o extrato bancário de todos os dízimos que eu dei. Vai servir, Senhor? Também não serve. Nada serve. Quais são as provas da sua vida que você tem um relacionamento com Jesus? Será que você leva, como o apóstolo Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas? Será que nós trazemos nas nossas vidas marcas de que nós verdadeiramente conhecemos a Jesus Cristo? Que nós temos um relacionamento com Ele? Que nós sabemos quem Ele é? Que nós vivemos como Ele vive? Irmãos, nunca venhamos a confundir. O caminho que leva até Deus não são práticas religiosas, não são o fato de eu pertencer a uma igreja determinada, mas sim nós conhecermos uma pessoa e a pessoa de Jesus Cristo. O caminho que leva a Deus e as suas bênçãos é a pessoa de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, a gente vê que Jesus, ele não é um caminho que leva a Deus, mas ele é o caminho. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Se ele fala que ele é o caminho, é porque não tem nenhum outro. E nesse aspecto, parece que o cristianismo ele é meio egoísta. Ele é exclusivista. Ele fala: a nossa igreja é a que está certa, as outras estão o quê? Erradas. E isso é uma verdade. Porque quando se diz respeito a o que é pregado nas igrejas, verdadeiramente um prega uma coisa, outro prega outra coisa. Talvez se a gente for nas igrejas evangélicas, talvez os fundamentos principais, e por isso que nós temos isso como o mundo evangélico, nós temos um certo relacionamento, porque os fundamentos principais de que a salvação ela somente através na fé, na obra de Jesus Cristo, esse sendo o fundamento principal, nós consideramos os outros como irmãos, né? Porque eles têm aí a mesma fé. Mas a gente tem outras religiões, e as outras religiões? Será que é só Jesus Cristo que leva até Deus? E as outras religiões? E aí o islamismo, o budismo, Maomé, Gandhi, Buda, o que esses homens falaram? Será que é só Jesus que estava certo? E essas outras inspirações, né, esses outros êxtases espirituais que esses outros homens na história tiveram, será que eles não estavam certos? O que faz a gente pensar de que o que Jesus falou está certo e o que os outros falaram está errado? Porque Jesus ele fala: eu sou o caminho, não tem outro. Jesus aqui ele está sendo exclusivista. E existem tantas pessoas nesse mundo, né, nesse mundo aí de quase 7 bilhões de pessoas, existe uma estimativa que 2 bilhões são cristãos. E os outros 5 bilhões que pensam em alguma outra coisa ou pensam em coisa nenhuma, né, muitos ateus também, eles estão todos errados? Será que somente essa minoria de 2 bilhões, e a gente sabe que mesmo nesses 2 bilhões a gente não pode chamar todos de cristãos? Será que somente alguns que estão certos?
O que faz a gente pensar que nós estamos certos? Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. No final das contas é a minha opinião contra a dele. O que faz pensar? O que nos dá a segurança de entender que o que Jesus Cristo falou está certo e o que outros falaram está errado? Eu, certa vez, irmãos, eu sou engenheiro, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia equipamentos de ginástica. E eu fui visitar uma feira na Alemanha com vários expositores, né? E era uma feira de inovação, então tinha uns equipamentos muito malucos lá, né? Tinha umas esteiras, né, que a pessoa corria e totalmente curva, assim, ela não era planinha. Tinha uns equipamentos de musculação, né, que a pessoa deitava uma cadeira que parecia um cockpit de Fórmula 1. Uns equipamentos muito, muito diferentes. E eu entrei eu estava visitando alguns estandes, né? E aí eu vi lá uma empresa que chamava Kaiser, né? K-A-I-S-E-R. Não é a cerveja, não. Fiquem tranquilos, irmãos. E aí eu entrei, né, aquela empresa Kaiser, e eu olhei alguns equipamentos muito diferentes. E eu comecei a olhar, né, e eu como engenheiro, eu gosto de olhar as coisas, entender. Engenheiro gosta de entender como tudo funciona, né? Aí eu cheguei, sentei na cadeira e comecei a fazer, né, peguei um equipamento de musculação, aquelas máquinas, né, de musculação, comecei a fazer. Achei diferente, achei legal o negócio, né? Tinha algumas coisas que eu não achei tão legal também. Tinha uns dispositivos eletrônicos na máquina também. Eu sou engenheiro na parte eletrônica, de computação, então eu gosto dessas coisas também. E aí, nisso, quando eu estava fazendo, chegou um homem do meu lado, um senhor, que começou a olhar, falou, você está gostando, né? Eu falei, não, é muito boa essa máquina, né? E aí eu comecei a falar algumas coisas da máquina, ele falou, o que você achou da máquina? Eu falei, a máquina é boa. Eu acho que tem esse defeito aqui, eu não concordo muito com o projeto que vocês fizeram aqui, né? Eu não acho. Aí o homem ficou assim, meio, isso daqui acho que a gente fez por causa disso daqui. Aí eu falei, eu não gostei muito disso daqui eu achei legal, né? Eu fui bem sincero com ele, né? E aí aí ele falou, vem, vamos ver outros equipamentos também. Aí eu comecei a pegar outros equipamentos, dei a minha opinião sincera, né? Eu falei, esse daqui eu não gostei, esse daqui não está bom. Aí ele falou, não, mas esse daqui a gente fez por causa desse motivo. Eu até entendi, mas falei, tudo bem. Aí eu achei que no final das contas a gente viu quase o stand inteiro, eu fiquei quase que 20, 30 minutos conversando com esse homem. E ao final das contas eu falei, eu vou deixar o meu cartão com o senhor. Aí ele falou, também vou deixar o meu cartão com você, né? Aí eu deixei lá o meu cartão, Rodrigo Moraes, engenheiro. Né? Aí ele me deu o cartão dele, Walter Kaiser, presidente. Eu estava simplesmente falando com o Kaiser, o fundador, o homem que criou aquelas coisas. E aí eu sei que eu fiquei tão sem graça. Sabe quando você não sabe onde enfiar a sua cara? Não sei quantos já passaram por essa situação. Porque eu percebi que eu não tinha autoridade nenhuma para falar aquilo que eu estava falando. Aquele homem, ele era o idealizador de todas aquelas máquinas. Quando ele falava aquelas coisas do porquê que aquela máquina foi inventada, do porquê que aquela máquina foi construída, ele tinha uma autoridade tão grande para poder falar, eu construí isso, e ela funciona dessa maneira, eu sei o que eu estou falando. Né? Não venha você aí querer me dizer como é que as coisas funcionam. E meus irmãos, quando a gente pensa em Jesus, e vamos olhar o que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha, presta bem atenção o que a Bíblia fala sobre Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos repetir o finalzinho? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sabe que quem construiu todo esse mundo bonito? Jesus. Foi o Filho quem criou todas as coisas. Quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, né? Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe quem foi que falou? Foi Jesus, foi a pessoa do Filho. Foi o Filho quem criou todas as coisas. O Filho tem autoridade para poder dizer, se eu estou dizendo que eu sou o caminho, Ele é o caminho. Acredite nele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe como que tudo funciona.
Existe o Criador e existe a criação. A criação, o máximo que ela tenta é entender como é que as coisas aqui funcionam. E a gente fica nesse mundo tentando entender o que eu tenho que fazer para me achegar até Deus, o que eu preciso fazer. Quando o Criador ele chega, ele já mostra para a gente, ele fala, olha, o caminho é esse, não existe outro. Não fica perdendo o seu tempo com outras coisas. E o próprio Jesus, ele nos deu provas de que ele era verdadeiramente quem ele estava falando. Ele fez milagres nessa terra, coisa que nenhum dos outros fizeram. E o milagre maior, que ele ressuscitou, ele disse, eu vou morrer e eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E depois, ao terceiro dia, ele verdadeiramente ressuscita. Isso são razões para que nós venhamos a crer de que nós estamos no caminho certo. Por isso, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele sabe o que está falando, ele sabe como as coisas funcionam. E nos dá razão suficiente para que nós podamos crer. E tem muitas pessoas que falam, não, mas existem outros caminhos que levam a Deus. E por isso que a própria Bíblia fala em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios fala, há um caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Muitas pessoas acham que estão no caminho certo, mesmo dentro das igrejas. Tem pessoas que acham que falam, eu estou certinho com Deus, quando chegar lá no céu... Quando chegar a minha hora, quando a dona Morte gritar bingo, meu número, eu vou chegar lá, eu estou bem. Eu acho que eu estou no caminho certo. Tem muitas pessoas que acham que estão nesse caminho certo. Mas elas estão, na verdade, num caminho de morte. Por quê? Porque as pessoas não conhecem Jesus Cristo. Não têm um relacionamento com Jesus Cristo. E isso é uma má notícia para as pessoas e até mesmo talvez para você, que quer levar uma vida sem o relacionamento com Cristo, até mesmo estando dentro da igreja, porque isso é possível. Tem muitas pessoas que mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando ouvindo o que está sendo dito, estão aí, mas não têm um relacionamento com Jesus. E a gente vai entender daqui a pouco o porquê disso. Mas o que espera essas pessoas é o inferno. Lembra o que Jesus fala, de que muitas pessoas naquele dia, elas vão dizer, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa, Senhor. Expulsei demônios. Dei o dízimo, cantei no coral. Toquei na banda, vim aqui no culto, não perdi um culto, participei do PG. E ele vai falar o quê? Eu não conheço você. Percebe? Conhecer Jesus Cristo é o que importa. Ele fala, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. O que nos leva até a salvação, meus irmãos, é o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Não são coisas que nós fazemos, é conhecer a Jesus Cristo. É isso que nos leva até o céu, é isso que nos dá a verdadeira salvação. E como é triste, porque mesmo estando na igreja, muitas pessoas não conhecem a Jesus. Nunca provaram que Deus ele é bom. Por isso que nós chegamos até agora no terceiro ponto, e é um ponto muito importante. E o terceiro ponto dessa reflexão nossa diz o seguinte, não basta conhecer o caminho, é preciso andar por ele. Não basta conhecer o caminho, é preciso andar por ele. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Você acha que se passarem 10 pessoas aí na rua e você parar para perguntar, olá, eu sou da Igreja Batista da Glória, quero fazer uma pesquisa. Você já ouviu falar de Jesus? O que essas pessoas vão dizer? Claro. Nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez algum vai até tirar uma medalhinha assim e mostrar. Meus irmãos, a grande maioria das pessoas conhecem o caminho, sabem o que tem que fazer, mas fica só lá na beira do caminho. Conhece o caminho, já viu aquela às vezes tem aquelas novelas ou minisséries que está na rua e fica... aquela senhora lá só olhando, falando, olá, bom dia, Tem muitas pessoas que olham o caminho do cristianismo da mesma maneira, ficam lá, são as pessoas da beira do caminho. Elas acham que estão no caminho, por quê? Porque elas têm um relacionamento com todo mundo que está no caminho, elas têm um conhecimento, falam a mesma linguagem do que essas pessoas, mas as pessoas estão indo, e ela está o quê? Olá, tudo bom? Tchau. Mas elas ficam sempre na beira do caminho. Elas não entram nesse caminho, elas não querem trilhar esse caminho. São as pessoas que ficam na beira do caminho.
E vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre essas pessoas que estão na beira do caminho? Olha lá em Mateus capítulo 13, versículos 18 a 19. Olha o que diz. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Existem pessoas que estão na beira do caminho, elas não estão no caminho. São aquelas pessoas que ouvem, mas elas não compreendem. O que quer dizer? O que a Bíblia quer dizer o fato de uma pessoa ouvir e não compreender? Ora, é uma pessoa que ouviu, mas não colocou em prática. É uma pessoa que ouviu, mas não entendeu que ela precisa colocar isso em prática. Ela ouviu, ela entendeu a mensagem, a mensagem foi clara para ela, aquilo que ela precisava fazer. Mas é a pessoa que ela não internalizou essa mensagem. E aí, sabe o que esse versículo diz? Olha o que esse versículo diz. Este é o que foi semeado na beira do caminho, essas pessoas que estão na beira do caminho. Mas olha o que acontece com essa pessoa. Né? Coloca de novo esse versículo. Olha o que acontece. Os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, quem que vem? O maligno. Ele vem o quê? E arrebata essa palavra do coração. O maligno rouba a semente, essa semente que é capaz de produzir o fruto verdadeiro. E meus irmãos, como isso é algo sério? Porque existem muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, que ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem o que Jesus fala, ouvem o apelo de Jesus, mas estão tardando em entrar no caminho. Né? Daqui a pouco eu vou, pastor. São as pessoas que veem Jesus falando, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois Jesus vai indo, eu já vou. Olha, é preciso ler a Bíblia. Sim, eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas eu não leio. Sim, eu sei que eu preciso orar, mas eu não oro. Sim, eu sei que eu preciso me comprometer com a obra do reino, mas eu não me comprometo. Sim, eu sei que eu preciso deixar muitas coisas na minha vida. Sim, eu sei que eu preciso deixar o meu velho homem. Sim, eu sei que eu preciso crucificar a minha antiga vida, mas eu ainda não fiz isso. Pessoas que sabem o que precisam fazer, ouvem a palavra, mas não colocam ela em prática. São as pessoas que ficam na beira do caminho. São pessoas que estão preparando o terreno para o diabo. Estão permitindo com que o diabo venha e roubem a bênção da sua vida. Meus queridos, todas as vezes que nós ouvimos o chamado de Jesus e nós não colocamos esse chamado em prática, o diabo vem e rouba essa bênção da nossa vida. Quantos de nós, quantas vezes a gente ouve o chamado de Deus, né? A gente chega em casa, a gente olha lá, está a Bíblia e está o celular. E vamos combinar, é difícil competir com o Facebook, né, pastor? Bisbilhotar a vida dos outros, né? Dar uma stalkeada, né? Essa é o verbo, né? Stalkear. Quantos sabem o que é stalkear? É você ficar fuçando a vida dos outros. Dar uma stalkeada, se você não sabe, né? Cultura também. Às vezes a gente tá a Bíblia lá chamando, venha me ler. E aí tem o Facebook, venha me ver. Dá só uma roladinha. O dedo já começa, né? Ai, que vontade de ver. E quando você vê, você perdeu 2, 3, 4 horas só stalkeando a vida dos outros. E Jesus foi e você ficou na beira do caminho. O diabo veio e roubou a bênção. Meus queridos, não sejamos nós aqueles que estamos na beira do caminho. O caminho não foi feito somente para nós olharmos, sabermos o que tem que ser feito. Não basta ter ouvido falar da vida cristã, é preciso vivenciar a vida cristã. Deus, Ele fala na sua palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos provar que o Senhor é bom. Não adianta a gente chegar aqui e ficar comendo as migalhas que caem da mesa. Quantos que vêm até a igreja e ficam comendo de migalha? Meus irmãos, isso que a gente tem aqui, eu por muito tempo, eu confesso que eu vivia esse tipo de vida. Eu vinha para a igreja, né, chegava no domingo,
pastor dava uma palavra poderosa, tinha um culto maravilhoso, as músicas que enchiam o nosso coração, que arrepiava a gente, que fazia a gente sentir a presença de Deus, mas a gente voltava para casa e parece que a gente perdia essa coisa. Porque eu deixava de buscar a Deus. E como é importante a gente saber que nós podemos vivenciar essa vida também de segunda a sábado e principalmente de segunda a sábado, não somente aos domingos. Poder vivenciar esse caminho, poder andar por esse caminho, poder ler a palavra, poder se derramar diante de Jesus, dizer: Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso do Senhor. Porque o próprio Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus. Por isso, queridos, não basta ter ouvido falar da vida cristã, é preciso vivenciar a vida cristã. Não basta conhecer o caminho, não basta saber que Jesus é o caminho, é preciso andar por Ele. É preciso andar com Jesus a cada dia. E isso é dia após dia. Isso é dia após dia. Muitas pessoas falam: ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus na minha vida. Glória a Deus. Mas a palavra, ela é jogada a cada estação. Ela é semeada a cada estação. Assim como o agricultor, todo ano ele está lá semeando, a mesma coisa. Essa palavra ela é semeada todos os dias na nossa vida. Todos os dias tem que germinar, todos os dias tem que frutificar. Nós precisamos buscar andar nesse caminho. E eu gostaria de falar um pouco também a respeito desse caminho. Finalmente, o quarto ponto, e talvez um dos pontos mais difíceis, eu confesso para os irmãos que quando eu estava refletindo sobre isso, eu comecei a pesquisar na palavra de Deus todos os versículos que falavam sobre caminho. E quando eu olhei esse versículo aqui, eu confesso com os irmãos que eu fiquei um pouco perplexo. E eu gostaria de ler com os irmãos, que é o texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz que o caminho ele é apertado. Olha o que diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. A porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Repita comigo: o caminho é apertado. Fala para quem está do seu lado: o caminho é apertado. Eu confesso a vocês que eu odeio quando o pastor faz isso. Repete comigo, fala para o seu irmão que está ao seu lado. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque como é difícil a gente entender essas coisas, meus irmãos. Que o caminho é apertado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que se eu entrar pela porta estreita, o caminho vai ser largo. Essa às vezes é muita a enganação, do evangelho que é pregado por aí. Venha para Jesus, que quando você chegar com Jesus, sua vida vai ser outra. Ô, pastor, só glória, caminho largo. Carro, casas, cônjuge, família feliz, não tem mais conta para pagar, não tem mais boletos bancários. Não tem mais problema, não tem mais problema de saúde, só alegria, todos os dias você acorda sorrindo: olá, meu bem, tudo bom, como vai você? Filhos, bom dia. Todo mundo acha que a vida cristã é isso, e aquela vida, a família margarina, A família, não vou falar o nome da margarina, mas já vê aquele comercial de margarina, 7 horas da manhã, todo mundo com aquele sorriso: amor, você quer que eu passe o leite para você? Aquela família feliz, até parece a nossa família, que já acorda segunda-feira, aquele trupé, tem que trabalhar, acordei atrasado, me dá logo, cadê meu sapato, onde que está meu celular, a chave do carro? Quantos de nós fomos apresentados a esse tipo de evangelho? Aceite Jesus que o caminho vai ser largo. E esse texto ele não fala isso. Quando a gente começa a ver que a porta é estreita e o caminho também ele é apertado, muitas pessoas querem hoje Cristo para viver um caminho largo, uma vida fácil. Nós queremos Cristo para viver uma vida fácil. A gente quer um Deus para levar embora a nossa preocupação e a gente poder viver a vida tranquilo. De preferência sem Ele.
De preferência longe dele, de preferência que ele não fique muito com esse negócio de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ai, que coisa chata. Não, Senhor, eu quero o Senhor só aqui para uma cura, quando eu tiver um problema. Né? Um Deus meio que advogado, né? Quando tiver uma causa, eu vou até o Senhor, ó, o Senhor se vira aí nessa causa, limpa a minha barra. A gente quer esse tipo de Deus. A gente sabe que o caminho é apertado, ou seja, só existe um caminho, é somente através de Jesus, mas a gente se esquece que o caminho também é apertado. E muitas pessoas dizem ter entrado pela porta estreita, mas estão hoje vivendo num caminho largo. E meus irmãos, a evidência que nós entramos pela porta estreita é que nós estamos no caminho apertado. Se eu não estou vivendo no caminho apertado hoje, talvez eu tenha pegado a porta errada na minha vida. Você já parou para pensar nisso? Talvez se você tenha vivido uma vida tranquila, uma vida cristã tranquila, sem preocupação nenhuma, sem estar aí aflito pelo pecado, né? O pastor Samuel pregou isso no domingo passado, a gente estudou isso no PG, da lamentação pelo pecado. Se talvez a gente não esteja lamentando tanto o pecado na nossa vida, lutando tanto contra a nossa carne, talvez a gente esteja no caminho errado, talvez a gente tenha pego a porta errada. Talvez mostraram para a gente a porta errada, a gente entrou, e talvez seja o momento da gente voltar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho ele é apertado. Meus irmãos, a decisão por Cristo é apenas o primeiro passo. A decisão de entrar pela porta que é Jesus, porque Jesus também fala eu sou a porta, e não ele fala eu sou a porta, mas ele também fala eu sou o caminho. E o que Jesus está falando, eu sou a porta, mas é a porta para você entrar, venha, entre, não fica parado aí na porta. Como é chato gente que fica na porta. Ou entra ou sai, queridos. Fica aí na beira da porta, né, esperando. Né, eu, quando era pequeno, eu ficava muito na porta da escola, né, esperando o professor entrar, ficava lá na porta. Toda criançada ficava lá na porta. Aí o professor entra, tá bom, tem que entrar. Entra. Vamos trilhar esse caminho. O caminho ele é apertado, sim. O caminho ele é difícil. Muitas pessoas pararam no tempo. Só passou pela porta, mas esquece que é preciso trilhar um caminho. Esse caminho ele é apertado. A decisão por Cristo é somente o primeiro passo. Porque aquele que salva é aquele que também santifica. É aquele que dá dons, é aquele que capacita, é aquele que quer utilizar, é aquele que quer fazer frutificar. Deus não somente nos salva para que a gente chegue lá no céu, oh, legal, obrigado Senhor, agora é só glória, vamos ter a festa da bodas do Cordeiro. Não foi para isso que Jesus te salvou não, meu irmão. Por que Deus nos criou? Deus nos criou, a palavra de Deus diz, para as boas obras, para que nós andássemos nela. Onde que você anda? No caminho. Deus nos criou para frutificar. E a gente somente frutifica quando a gente anda pelo caminho, e esse caminho ele é estreito. Deus nos criou para ser bênção nesse mundo, para ser usado pelo Senhor, para ser homens e mulheres que quando falam é como se fosse o próprio Jesus Cristo falando, porque nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Sabe o que significa quando a palavra de Deus diz que eu e você somos o corpo de Cristo? Significa que nós somos Jesus aqui na terra, vivendo aqui na terra. Agora, que tipo de vida nós temos vivido? Se nós dizemos que recebemos a Cristo e a nossa vida não foi mudada ainda, talvez nós estejamos no caminho errado. O caminho ele é apertado, meus irmãos. O caminho ele é apertado. O que a Bíblia quer dizer que o caminho é apertado? Sabe o que quer dizer que o caminho é apertado? Quantos aqui já andaram no caminho apertado? Se você nunca andou, eu convido você a pegar um metrozinho. Linha laranja, 6 horas da tarde. Sentido Corinthians e Itaquera. Aí você vai ver o que o caminho é apertado. Quantos já pegaram aqui um apertinho assim, né? Não, pastor, nem precisa tanto, eu pego a linha aqui, não. O circular aqui. O circular Raposo Tavares aqui, já dá para ter uma boa ideia. Agora imagina você, pegando esse circular, né, esse metrozinho, e indo fazer uma viagem, levando uma malinha, levando uma mala pequena. Né? Eu lembro que quando, no tempo de universidade, eu ia de ônibus sempre para a faculdade, e eu sempre ia de mochila. Eu procurava não levar muita coisa na mochila, porque eu sei bem o que é esse aperto.
né, de ir pendurado na porta do ônibus, né, já fiz muito isso daí, né, surfar no ônibus aí pela porta. E com a mochila, às vezes você ia, a mochila ficava, né, peraí que eu vou descer, e a mochila lá atrás, todo mundo preso, segurando. Isso é estar no caminho apertado. Quando Jesus ele fala que o caminho é apertado, sabe o que quer dizer? Que se a gente quer andar no caminho com Jesus, não vai passar nada, só vai passar a gente. Não adianta querer trazer coisa para esse caminho não, porque não vai. É só você que vai entrar nesse caminho. Não vai entrar. Então toda a tua vida passada, sabe o que você tem que fazer para ela? Tchau. Sabe aquela tua mochila que você fala, olha, eu vou pegar esse ônibus apertado, aí você olha lá na mochila, né? Bom, tem aqui esse negócio aqui, é muito grande, acho que eu vou ter que deixar, né? Então, eu vou levar meu pote de marmita aí, mas está muito grande hoje eu vou ter que comprar lanche, eu vou ter que deixar essa marmita, porque não vai, se eu for, eu não vai deixar. Aí tem aquele livro, você fala, não vou deixar. E até você vai chegar à conclusão que nem a mochila você vai poder levar, porque ela é muito grande, e no caminho vai ficar apertado, você não vai conseguir passar. Isso quer dizer que o caminho é apertado. Quer dizer que a tua velha vida, não adianta a gente querer andar com Jesus levando coisas da nossa antiga vida. A antiga vida já foi. Tanto as coisas ruins como as boas também, já foi. Deus tem uma nova vida para a gente. Jesus tem uma nova vida para você amanhã. Jesus quer fazer novas coisas com você amanhã. Deixa o passado para trás. Mas sabe qual é a grande bênção também do caminho ser apertado? É que todos os nossos problemas também não entram. Toda a nossa doença também não consegue entrar. Sabe o que vai acontecer? Jesus, quando a gente for entrar pela porta, Jesus vai falar, para aí, o que você está trazendo com você? Ah, eu estou trazendo essa doença aqui. Ele fala, peraí, deixa eu tirar de você essa doença. Essa doença não vai entrar nesse caminho. Jesus, ele vai curar a nossa alma. Sabe aquela aflição que você está vivendo? Conforme você for passando nesse caminho, vai ser apertado, aquela aflição vai espremer você nesse caminho. Jesus vai olhar e falar, deixa eu tirar essa aflição de você, porque está muito apertado esse caminho para você. A sua aflição não vai com você nesse caminho. E você tem a certeza que quando chegar, conforme a gente for andando por esse caminho, Deus ele vai tirar a nossa aflição, Deus ele vai tirar a nossa dor. Deus ele vai tirar tudo aquilo que entristece o nosso coração. Porque a gente sabe, Jesus ele sabe que nesse caminho só cabe Ele e você. Somente vocês dois cabem nesse caminho. Não cabe mais nada nesse caminho. Não tente levar mais nada. Eu muitas vezes tentei levar coisas juntos. Não, Senhor, espera aí. Além do Senhor, se a gente não fizer isso aqui, Jesus não vai dar certo. Talvez você está querendo dar um jeitinho aí na sua vida. Talvez você esteja querendo, não, Jesus, deixa comigo isso daqui, que eu sei o que eu preciso fazer. Jesus fala, fica tranquilo, deixa que isso daí é para mim. Irmãos, tem obras que somente Jesus vai fazer na nossa vida. Tem milagres na nossa vida que a gente tem que deixar nas mãos de Deus. E a única coisa que eu tenho que fazer é buscar a Jesus. A única coisa que eu tenho que fazer é, Senhor, eu vou meditar na Tua palavra. Senhor, eu vou confiar em Ti. Senhor, eu vou deixar esse problema para trás, porque eu sei que nesse caminho só cabe eu e o Senhor. E Senhor, toma conta desse problema. Tira esse problema na minha vida, porque ele está preso na minha vida igual uma mochila que não quer sair. Ah, meus irmãos, e que coisa maravilhosa, porque conforme nós vamos andando por esse caminho, Deus ele vai tirando de nós toda a preocupação, toda a aflição, e vai nos dando uma paz tão grande, uma paz tão maravilhosa, que é somente a paz indescritível que encontra aquele que trilha os caminhos do Senhor. Como é bom poder andar por esse caminho. Como é bom saber que quando nós estamos por esse caminho, sim, nós precisamos abdicar de muitas coisas que às vezes são valorosas para nós. Como o fato de andarmos por esse caminho às vezes faz com que nós tenhamos que deixar de lado aquilo que às vezes nós gostamos de fazer, por amor a Jesus. Mas ao mesmo tempo, saber que nós não precisamos mais carregar a nossa velha vida, sabendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. E eu queria, para terminar, ver de novo esse versículo de João 14,6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse trecho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, existem dois verbos. Sou e vem. O sou
é de Jesus. O sou é para Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. E o vem, para quem que é? É para nós. Sabe o que nós devemos fazer hoje? É responder ao chamado de Jesus. Vem. Vem até mim. Esquece teu problema. Esquece aquilo que está afligindo o teu coração. Não deixa isso em primeiro lugar, nem no seu relacionamento com Deus. Que o seu relacionamento com Deus não seja algo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, cuida da minha aflição. Não seja esse o nosso foco seja Jesus. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para aprender do Senhor. Senhor, eu estou aqui para te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meus queridos, quando nós ouvimos essa palavra, o nosso desejo tem que ser de chegar em casa hoje. Eu quero ler mais a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais sobre esse Jesus maravilhoso. Eu quero conhecer quem Ele foi, quem Ele fez, o que Ele fez, o que Ele deseja que eu faça. Esse deve ser o nosso maior anseio, sabendo que conforme nós vamos fazendo isso, Ele cuida de nós, Ele irá cuidar, Ele irá tirar toda a nossa preocupação, Ele vai deixar de lado tudo aquilo que não pertence a nós. Porque nós estamos andando pelo caminho certo, que é o caminho único, o único caminho para conhecer as bênçãos de Deus e ter acesso às bênçãos do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente conhecer o caminho do Senhor. A minha oração é que você conheça esse caminho e possa ouvir esse chamado diário de Jesus que diz, vem ao Pai, venha através de Jesus.